Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Suzana Freitas e essa é uma aula de Química para o primeiro ano. E a gente vai falar sobre tabela periódica, tá? Essa é a aula 2, então se você chegou aqui e não viu a aula 1, volta lá, vê a aula 1. Agora se você já viu, você está no lugar certo. Então vamos começar, vamos falar da classificação dos elementos químicos dentro dos seus grupos, né? Ou como se classifica os grupos dentro da tabela periódica. Então a primeira coisa que a gente vai saber é que assim, a tabela periódica ela é organizada em ordem crescente de número atômico. Isso a gente já viu na aula 1. E a gente viu também que as propriedades periódicas elas acabam se repetindo. Dessa forma, os elementos eles sempre ficam próximos a outros elementos que têm características similares a dele. Então, se um átomo ele tem uma tendência a perder elétrons, ele vai estar sempre próximo de outros átomos que também têm a tendência de perder elétrons. Já se ele tiver a tendência de ganhar elétrons, ele também vai estar próximo a outros átomos que têm a mesma tendência de ganhar elétrons, certo? Então as características deles são similares e por isso eles são agrupados juntos. Vocês vão ver que muitas dessas características vocês já conhecem ou já ouviram falar, como por exemplo, metal. Quem nunca ouviu falar a palavra metal, né? Todo mundo sabe o que é o metal, mas isso é uma classificação dentro da tabela periódica. E a gente vai entender quais são essas características, quais são a localização dos metais na tabela periódica, tá? E todas as outras que a gente também vai conhecer a partir de agora, certo? Então vamos lá. Começando pelos queridinhos, os mais conhecidos, os metais. Gente, metal, ele tem características muito fortes e muito comuns, tá? A primeira delas é que é em temperatura ambiente, ou seja, 25 graus Celsius, 1 atm, que é a medida de pressão atmosférica, eles são encontrados no estado sólido. Só existe uma exceção, que é o mercúrio, que a gente encontra ele no estado líquido a 25 graus Celsius. Outras características é que a gente vê que eles são excelentes condutores de calor e também de eletricidade, tá? Eles ainda possuem um brilho, que a gente chama de brilho metálico, né? Bem conhecido, todo mundo sabe como é que o metal reluz, né? Eles também são maleáveis, a gente tem uma facilidade de dar forma a ele, né? De fazer com que ele se modifique a sua forma. E também ele tem uma capacidade que a gente chama de ductilidade, que é a de formação de fios. Isso faz com que a gente use bastante. A maioria dos metais eles são utilizados em instrumentos do nosso dia a dia extremamente úteis. Com certeza o equipamento que vocês estão me assistindo agora, ele é com muitos metais, para poder passar a informação, certo? Tanto a questão da eletricidade, como a questão realmente de transmissão da informação. Então, a gente vai ter, por exemplo, aqui eu trouxe o exemplo do zinco, que ele faz parte de instrumentos de sopro, mas a gente vai ter o ouro, por exemplo, que está aí na placa do seu computador, na placa do seu celular, que você está me escutando, me vendo e me escutando agora. Então, estão vendo aí tudo de rosa na tabela periódica? Toda essa região rosa são onde se encontram os metais. Sim, tudo isso é metal. A grande maioria deles, né? Então, boa parte da tabela periódica é feita de metais, a gente não vai ter nem dificuldade de encontrá-los. Outra classificação são dos não metais, ou seja, o oposto dos metais. E é exatamente isso, tá? Os não metais são átomos que têm características opostas às características dos metais. Então, quais são? Eles são péssimos condutores de calor, péssimos condutores de eletricidade, não possuem brilho, com exceção do iodo, tá? E uma característica muito importante que eu vou falar para vocês é que eles são muito conhecidos, tá? Só para vocês terem ideia, eu vou falar alguns assim, tipo oxigênio, carbono, flúor. Então, lembrou de algum? Pois é, você com certeza já ouviu falar muito deles. Eles estão bastante presentes no nosso corpo, no nosso dia a dia, no corpo de diversos seres vivos, tá? Então, eles também são bem conhecidos, são muito importantes.
Ah, e eles podem ser chamados de ametais também, tá? Esse A é de negação, né? Quando você viu lá em português, né? O A é de negação, radical, né? No caso é o prefixo A. Então, a gente chama de não metais ou de ametais. E onde é que eles estão? Lá no cantinho direito. Estão vendo esse zigue-zague, essa região amarela aqui no slide? Então, todo esse lugar aí é o lugar dos ametais ou não metais. Passando um pouquinho mais, nós vamos agora para a parte nobre da tabela periódica. A nobreza, ela se chama gases nobres. Por que esses gases recebem o nome de nobres? Primeiro, porque eles são encontrados em estado gasoso. Uau! Sempre são encontrados em estado gasoso na natureza. Olha que coisa mais linda! A outra é que eles são estáveis. Eles são exatamente o que todos os outros átomos procuram ser um dia, estáveis. E por conta disso, eles não se ligam com ninguém. São meio snobs mesmo, eles não se ligam com ninguém, nenhum outro átomo. Então, temos aqui 3 exemplos, o argônio, o hélio, o xenônio, né? E esses átomos, gases nobres, eles estão localizados lá no cantinho direito da tabela periódica. Vocês estão vendo aqui em verde, gases nobres. Pronto. Eles são poucos, eles são raros. E eles estão sempre no grupo 18 da tabela periódica e exclusivamente no grupo 18 da tabela periódica. Certo? São apenas 7 gases nobres, todos agrupados aí nessa localização. E o especial, aquele que é exclusivo, hidrogênio. O hidrogênio, tadinho, ele não tem família. O hidrogênio, ele fica sozinho, ele é especial. Toda a tabela periódica você vai encontrar o hidrogênio localizado no grupo 1, porque ele tem a terminação S1, né? Ele só tem um elétron, então ele fica com um S1, uma camada e um elétron. Então ele é localizado sempre no grupo 1, em cima da família dos metais alcalinos, né? Conhecida antigamente por família 1A. Mas ele não compartilha as outras características da família, sendo meio exclusivo esse hidrogênio, tá? Então normalmente não, o correto é classificá-lo sozinho. Mas não se preocupe, o oxigênio ele não é um átomo solitário assim também não, tá? Porque ele gosta de se ligar, ele se liga com uma facilidade tão grande que não faz tanta diferença ele não ter família, tá? E ele é um átomo muito comum na natureza, mas muito comum mesmo. Por exemplo, o Sol e as estrelas são compostas de hidrogênio, sem contar que a água também, né? Então, nosso planeta aí, formado por muita água, ele está bem presente. Nós também somos formados por muitos hidrogênios. Então, além dele ser muito abundante, ele se liga com muita facilidade com os outros átomos. Então, ele, embora não tenha família, ele não é solitário. E ele está aí, como eu falei para vocês, no grupo 1, né, no topo do grupo 1, por conta da camada de valência do hidrogênio, tá? E só por conta disso. E daí a gente tem algumas variações. Que, por exemplo, a gente pode chamar esses elementos de elementos representativos, que são aqueles que terminam em S ou SP. Então, todo elemento químico que terminar em S ou SP, ele vai ser um elemento representativo. Agora, se ele terminar em D, em F, aí ele vai ser considerado elemento de transição. Eu quero que vocês deem uma olhadinha um pouco mais, porque a gente tem muitas definições sobre essa questão de elemento representativo, elemento de transição dentro da tabela periódica, e é importante que vocês olhem as imagens que eu vou disponibilizar para vocês, que vocês estudem um pouquinho sobre essas questões, essas variações. Porque, por exemplo, os grupos, eles também podem receber nomes especiais, como metais alcalinos, que é o grupo 1, metais alcalinos terrosos, que é o grupo 2. A gente já viu os gases nobres, né? Mas tem calcogênios, halogênios, certo?
E tem os elementos de transição interna, de transição externa. Então eu vou deixar mais material para vocês estudarem através de imagens, certo? E qualquer dúvida, manda um WhatsApp. E agora é a tua vez. Vai lá no Classroom, acessa o material que eu deixei, estuda por ele, que hoje não vai ter exercício mesmo não, mas vai ter que estudar, tá certo? Então vai lá, baixa o material e estuda. E qualquer dúvida, manda um WhatsApp, certo? Um beijão, minha gente, e vejo o próximo vídeo.